Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou comentar aqui sobre as perguntas que algumas pessoas me fizeram diretamente pela internet sobre a ansiedade. Aí eu fiz um roteirinho aqui, ó, pra tá me guiando melhor. E se eu olhar pro lado aqui, vocês podem saber que é por causa que eu tô olhando as perguntas para não estar me perdendo. Logicamente eu não vou falar o nome de ninguém para não estar expondo a pessoa daí, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. A pressão alta pode abaixar também com o controle da ansiedade? A pessoa que perguntou isso daí porque provavelmente ela estava com a pressão bem alta e daí ela queria baixar. E se controlando a ansiedade, ela pode estar baixando. A resposta é sim. Ela pode baixar por ela ser um sintoma comum da ansiedade. Se você controlar a ansiedade, meio que automaticamente você pode estar controlando a pressão. E isso daí também serve para pressão baixa. Algumas pessoas podem oscilar para pressão baixa. E controlando também a ansiedade, se tiver ligado à ansiedade, isso daí, a pessoa também controla. Vamos lá, outra. Se eu melhorar meus hábitos alimentares, eu posso melhorar minha ansiedade? Pode sim. Aqui eu não sou nenhum perito, nenhum expert de alimentação, mas uma alimentação saudável equilibra também a sua ansiedade. A ansiedade tem tratamento? Sim, tem tratamento sim. A pessoa pode estar vendo alguns hábitos que ela pode estar mudando, alguns fatores que influenciam internamente ou externamente, colocar algumas dicas e estratégias e se manter nisso, né? Ver qual que funciona para ela. E também tem tratamento terapêutico para isso, tá bom? É normal ter crise de ansiedade? Digamos, não normal, né? Digamos assim que se ela for de forma frequente e recorrente, isso daí pode não ser saudável para a pessoa. Ansiedade e depressão? Não, não é. Uma pode se relacionar muito com a outra ali, mas ansiedade não é depressão. Mas é o seguinte, provavelmente quem tem ansiedade pode não ter depressão, mas quem tem a depressão possivelmente pode ter ansiedade. Vamos ver a outra. Vou muito ao banheiro e já até emagreci muito com isso. Pode ser de ansiedade? Sim, pode ser. As dores de barriga, a perda de peso, tudo aí está vinculado com o sintoma da ansiedade, né? Eventos traumáticos podem influenciar no tratamento? É isso mesmo. Eventos traumáticos podem influenciar no transtorno de ansiedade? Pode sim. Ele pode desequilibrar ainda mais a gente e a gente aumentar ainda mais a ansiedade. Mesmo que eu nunca tive uma crise de ansiedade, no caso aqui de pânico, né, na vida, isso pode acontecer comigo? Pode sim. A maioria das pessoas pode possivelmente ter uma crise ou algumas crises durante a vida, de crise de pânico, eu falo. E isso daí, a crise de pânico pode ser algo comum e ela passar e não acontecer nada com ela. Agora vamos separar as crises de ansiedade e as crises de pânico. A crise de pânico vem, a pessoa tá normal na dela, tudo. Aí vem, ela tem aquele pico, né? Sobe e depois ela tende a ir descendo, diminuindo. A ansiedade não, a ansiedade é uma coisa que vai se levando durante dias, semanas e até meses, dependendo como que é o tal estado da pessoa. E então é isso. A pandemia pode estar afetando minha ansiedade? Pode sim, diretamente e indiretamente. Quando a gente, até as pessoas que podem não ter ansiedade, ela pode estar desenvolvendo um transtorno nessa pandemia. Por isso que a gente tem que ficar bem de olho o que está se passando com a gente, com os nossos pensamentos e ficar de olho aberto na nossa saúde mental. Ver muitas informações sobre o coronavírus podem desequilibrar minha ansiedade? Pode sim, né? A gente fica mais preocupado e isso daí pode desequilibrar ainda mais a nossa ansiedade. O que a gente pode fazer? A gente pode, por enquanto, estar saindo dos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook e canais de YouTube que só falam disso, para a gente se preocupar menos. Aí você sai dos canais e foca em coisa que você gosta.
Porque você ficar ali em cima, sabendo dessas coisas, de tudo assim, o que aconteceu lá do outro lado do mundo, não vai ajudar em nada você. A ansiedade pode causar insônia? Pode sim. Por causa do que? Pensamentos acumulativos, acelerados e preocupantes podem retirar o nosso sono e a mente assim muito acelerada, e ela pode atrapalhar muito a gente estar pegando no sono ou estar mantendo ele, né? Uma qualidade melhor com o sono. Ansiedades têm níveis? Sim, elas têm sim. Tem alguns níveis que são leves, outros moderados, os outros um pouco mais graves. Mas independente do nível, a ansiedade sempre tem tratamento. Eu tenho que tomar remédio? Não necessariamente. O que eu, como psicólogo, recomendo? Recomendo sempre a pessoa a ir num psicólogo primeiro, porque às vezes só a sessão por si só, ela já estabiliza a pessoa e ela não precisa atrás de remédio. Agora, se ela precisar, o psicólogo pode já sim encaminhando ela para um psiquiatra, porque é algo mais pontual e algo mais trabalhado, mas com o tempo é importante que ocorra o desmame, né? O que é isso? A pessoa ir no cada vez, se ela precisar da medicação e diminuindo, até ela ficar independente dela. Vamos ver a próxima aqui. A ansiedade pode mexer com a nossa pressão arterial? Sim, como eu tinha falado para vocês, ela pode realmente mexer. Quando eu vou equilibrar novamente a minha ansiedade, assim, não é uma resposta certa para isso, né? Porque cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um organismo, cada um tem uma maneira de agir. O importante é a gente correr atrás disso, por causa que é da nossa saúde mental, e tá sempre tentando melhorar. Será que a minha ansiedade é patológica? Primeiramente, vamos pensar assim, ó. Tem a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade normal, ela não desequilibra a gente com o nosso corpo, ela até nos motiva. E isso daí é muito bom, quando ela não influencia na nossa vida diretamente. Agora, quando a ansiedade é patológica, ela é um transtorno de ansiedade, né? Ou tipo, a gente tá como se fosse doente com ela. Aí sim ela tem que ser tratada. Aí ela atrapalha muito. A ansiedade pode levar à hipocondria. Hipocondria, gente, é quando vocês vê aquelas pessoas que elas têm medo de pegar doença, elas têm aquela kit de maletinha para tudo, e ela pode estar se munindo, às vezes pegando resfriado, e tá ficando muito preocupada com isso. Isso daí é hipocondria, resumidamente falando, né? Simplificado. Mas a ansiedade pode levar, sim, a pessoa à hipocondria. É tipo um caminho, né? A pessoa tem ansiedade e ela pode ser hipocondríaca. A ansiedade pode provocar rachaduras na língua? Sim, é outro sintoma daí da ansiedade. Esse. Ansiedade pode alterar algum exame médico? Olha, dificilmente, viu? Mas se você quiser fazer um exame médico para comprovar e para ter prova para você que tudo está certo com a sua saúde, pode estar fazendo sim. Ansiedade provoca tremedeira e suor excessivo? Sim, mais dois sintomas comuns da ansiedade. Em quanto tempo eu posso equilibrar minha ansiedade? Que nem eu tinha falado lá antes, né? Isso daí vai depender muito de cada pessoa, do tempo que ela está no tratamento, se ela está fazendo algum tratamento, se ela está levando a risca. Isso daí varia muito de pessoa para pessoa. Não tem um tempo exato para falar assim. A gente um ser individual e a gente tem questões pessoais que vão se acertando com o tempo. Estou com dificuldades de aceitar um transtorno de ansiedade. Bom, gente, é o seguinte também, o transtorno de ansiedade, qualquer um pode ter um transtorno de ansiedade. Como eu disse aqui nessa época de pandemia, essas coisas assim, ele pode estar, a pessoa que nem tinha transtorno de ansiedade, alguma coisa, ele pode estar desequilibrando ela nesse contexto. Então é bom a gente ficar de olho na nossa saúde mental por causa disso. Por causa que a gente pode desenvolver isso daí, um transtorno de ansiedade, mas felizmente sempre tem tratamento para isso, se a pessoa desenvolver.
Morte de entes queridos podem desequilibrar minha ansiedade? Sim, pode sim. E é normalmente isso daí que acontece, né? De 1 a 3 meses que dura a fase do luto, a gente pode estar meio desequilibrado, né? Algumas coisas não estarem muito corretas, né? No nosso corpo, na nossa mente. A gente pode achar que as coisas não estão se encaixando, a gente emagrecer muito. Mas depois desse período de 1 a 3 meses, se a gente continuar com aqueles pensamentos, a gente, né, não conseguir realizar nossas tarefas depois diárias, é bom a gente procurar uma ajuda profissional também. Hobbies. Hobby pode me ajudar a controlar a ansiedade? Hobby é o que a gente gosta de fazer, algo de lazer, que traga prazer pra gente. Sim, podem sim. Por quê? Porque eles conseguem desfocar o foco que a gente estava na nossa ansiedade, nos sintomas dela. E a gente presta atenção 100% em outra coisa. E quando a gente presta atenção em outra coisa, então não sobra atenção pra gente dar para os sintomas da ansiedade. Por isso que eles são tão importantes. O que é transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade é que nem eu tinha falado, né, gente? Naquela pergunta passada. Um transtorno de ansiedade é quando a nossa ansiedade está desequilibrada e ela está atrapalhando a nossa vida, literalmente. Ansiedade e depressão, eu já tinha comentado com vocês que não. Ansiedade são pensamentos sobre o futuro, né? Eles tendem a ser assim mesmo. A gente fica projetando para o futuro que os pensamentos recorrentes da ansiedade. Mas eles vêm de forma negativa, que nada vai dar certo, que nossos planos vão por água abaixo. Isso daí atrapalha muito a pessoa. A ansiedade pode mexer com o funcionamento intestinal? Sim, pode. Isso daí é outro sintoma comum da ansiedade. A ansiedade pode secar a boca? Pode sim. A pessoa tem impressão que tem areia, ela mastigou areia. E mesmo bebendo água fica difícil daí para ela controlar essa secura na boca. A ansiedade, esperamos algo chegar na hora e ver que não é nada daquilo que ficamos frustrados. Eu copiei o jeito que a pessoa meio que falou, mas ela quis dizer assim, a ansiedade é aquilo lá, a gente espera por alguma coisa e depois a gente vê na hora e a gente fica frustrado com isso, que não é nada disso. Pode ser também, mas a gente tem que separar muito também para não colocar tudo a culpa na ansiedade. Porque pode ser uma coisa expectativa nossa e a gente tem que separar a expectativa nossa com o transtorno da ansiedade. A gente tem que já esmiuçando isso para não estar confuso daí. A ansiedade pode nos fazer perder o controle sobre o corpo? Sobre o corpo, digamos assim que ele quis dizer a pessoa sobre os sintomas, essas coisas que ficam todas descontroladas. Pode sim, mas quando a gente daí controla a ansiedade, a gente consegue isso daí, ele tende a voltar ao normal, esses sintomas tendem a se estabilizar e não nos incomodar mais. Então é isso, gente. Tchau e até mais.